Tudo bom, Tomás? Um abraço para todo mundo. Você está insinuando para todo o Brasil que eu sou íntia de River? Isso, não é? Tá. Eu sempre achei que você fosse torcedor do River. Não, eu tenho uma simpatia maior pelo Boca. Caiu no colo-colo a classificação do River? Olha, caiu no colo-colo, porque foi um futebolzinho chinfrim do River, né? Pois é. Esses clubes, esses times grandes aí, o pessoal perde a chance de eliminar antes. Exato. E aí, vai chegando lá na frente, vai ficando difícil de tirar o título do River, que já está na semifinal e está a 2 jogos de disputar a final no seu estádio. Né? Essa que é a verdade. Mas a grande notícia da noite é o Corinthians, Tomás. E eu vou fazer um comentário inicial aqui, um pouco contra a maré. Porque a coisa mais fácil do mundo agora é chegar aqui e falar: o Corinthians está voando, o Corinthians vai escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é questão de tempo, e o Corinthians é candidato aos títulos na Copa do Brasil, na Sul-Americana, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que tomar cuidado, olha que curioso, hein? Tinha que tomar cuidado com o pessimismo exagerado. E agora tem que tomar cuidado com o otimismo exagerado. Porque ganhar do Fortaleza de forma brilhante, com o time reserva, ganhar do Fortaleza 2-0 e 3-0, ganhar do Juventude com gol no fim na Copa do Brasil, isso aí não dá ponto no Campeonato Brasileiro, não. E se o Corinthians perde o Clássico para o São Paulo, a história continua a mesma. Então, assim, eu acho que é importante para o Corinthians conseguir essas vitórias. O torcedor está animado. O torcedor sofreu muito nos últimos anos. Né? Foi achincalhado. O torcedor do Corinthians foi achincalhado pelos dirigentes do clube. Né? É lícito, é legítimo que ele esteja empolgado, feliz e vá tomar uma bela de uma cerveja hoje à noite para comemorar mais uma vitória. Mas a grande disputa do Corinthians continua muito viva. O Corinthians não escapou do rebaixamento do Brasileiro só porque passou a jogar bem. Ele precisa jogar bem, ele precisa ganhar os pontos no Campeonato Brasileiro. Então, apenas uma palavra de cuidado, porque eu ouvi na última meia hora um monte de gente que eu respeito dizer: não, o Corinthians sair da zona de rebaixamento é só questão de tempo. Mas não tem um pouco do... E eu acho perigoso. Olha o que eu vou falar aqui, mas eu vejo isso direto e convivo com muita gente que faz isso. Não tem os secadores de plantão também, não? Eu tô vendo muita gente da imprensa paulista que não torce para o São Paulo dizer: Botafogo é um time que treme, o São Paulo vai se classificar amanhã. Não é assim. Não é o sentimento real. Não é assim que a banda toca, né? O Palmeiras agora, que está só pensando no brasileiro, vai ser... Tudo bem, o Palmeiras tem grande chance, mas nada está garantido, né? E nem o acesso do Corinthians. A permanência. A permanência. Ô, Tomás, assim, eu entendo o que você está falando, deve ter gente mesmo que faz isso. Eu tenho dificuldade para identificar porque... Eu nunca vou sentar aqui na frente de uma câmera e emitir uma opinião em função... É pior do que emitir opinião em função da torcida. É emitir uma opinião em função de talvez gerar uma zica reversa. É um negócio assim, é um negócio que para mim não entra. Não entra. Então eu tenho dificuldade de identificar também. Para mim é tão fácil identificar isso. Você acha? Nossa Senhora. Agora, basta ver aquele torcedor que o time dele parece que tem sempre mais dificuldade que os outros para ganhar o jogo. Principalmente antes do jogo começar. Não, hoje o Palmeiras vai atropelar. Você convive com muitos secadores. Aí você percebe que o cara não torce pro Palmeiras que está falando. Porque o palmeirense sabe que como nem sempre as coisas são fáceis. Historicamente, as coisas sempre foram muito difíceis para o Palmeiras. E eu não sou palmeirense. Agora, Júlio, o Corinthians antes não jogava bem. Aí o Corinthians passou a jogar bem e não somar pontos. Hoje o Corinthians joga bem e consegue somar pontos. Consegue avançar. Mas é que tem mais jogos de Sul-Americana e Copa do Brasil nas últimas 3, 4 semanas do que de brasileiro. Mas mesmo no brasileiro, nos últimos 3 jogos, foram 2 vitórias e 1 derrota. E a derrota fora de casa para o líder do campeonato. Então há uma evolução, né? E o time joga, né? O ambiente mudou, o time joga, os jogadores vão se sentindo mais confiantes, a confiança é super importante. Mas, de novo, Tomás, é perder do São Paulo clássico. Claro. Que já vai aparecer gente, que aí é o inverso. É o inverso. Vai falar gente que já caiu e tal. E como se fosse um absurdo o Corinthians perder do São Paulo, né? Que é um resultado normal. Não é nenhum absurdo, mas é uma contagem regressiva do campeonato. E é muito perigoso. Então, o Corinthians precisa conseguir canalizar esse momento, que é realmente muito bom.
o melhor momento do Corinthians desde aquela fase do Vitor Pereira, que chega na final da Copa do Brasil. Ah, né? sim. 2 anos. Sim. Então, é o melhor momento do Corinthians em 2 anos, e ele precisa conseguir capitalizar isso no Campeonato Brasileiro. Não no jogo contra o Atlético Goianiense, em que eu acho que mesmo na má fase ganharia, mas nos jogos que vêm pela frente, jogos contra o São Paulo, contra o Inter, né? Internacional, enfim, jogos muito difíceis. O Corinthians, ele adotou uma postura na Sul-Americana de colocar os reservas em campo em 4 partidas. Antes também, né? Antes do Bragantino, ele passa pelo playoff, não passa? Não, pelo Bragantino, ele se classifica não, em primeiro no grupo dele. Né? Ele estava na Sul-Americana e se classifica exato. direto. Então, ele joga os 4 jogos contra Bragantino e Fortaleza com o time reserva no que era o reserva no momento, né? Jogadores Acho que hoje dá para chamar de mistão, viu, Júlio? Com o Hugo, com o André Romero, com o Martínez, com o Yuri Alberto e o André Romero, que no final das contas, hoje, antes dos reforços se firmarem, são titulares. O Romero jogou porque o Thales Magno machucou. Mas será que se o Thales tivesse... Seria o Giovani. Então tudo bem, jogou o Romero. É um aviso. Não é totalmente reserva. Bidon para muita gente tem que ser titular. Tem que ser, mas não é, né? O Hugo não. O Hugo e o Mateuzinho, eu acho que hoje são reservas. Aí o André Ramalho entrou hoje no time. Mas são 4, 5 titulares. Não é exatamente um time reserva. Tudo bem, talvez mistão seja forte, mas não é um time reserva. Não foi um time reserva. Não estou tirando os méritos da vitória do Corinthians, não. Mas acho que jogadores importantes. Reserva porque você tem um par de jogadores que são titulares e que hoje foram utilizados pelo Ramon Dias. Isso. Mas a estratégia é clara, né, Thomas? Claro, poupar, descansar. Você coloca a tua força máxima no Campeonato Brasileiro. Sim. E eu acho, foi a minha opinião ontem, mantenho hoje, acho que o Corinthians vai jogar agora 3 partidas seguidas com a sua força máxima. Contra São Paulo, contra Flamengo e contra a Inter. E aí você descansa na data FIFA. O que vai ser da Sul-Americana contra Racing ou contra Atlético? Lembrando que contra o Racing, o Corinthians jogaria a primeira em Itaquera, decidiria na Argentina. E contra o Atlético Paranaense, jogaria a primeira no Paraná. Aliás, o Atlético anunciou o Lúcio Gonçalves, né? Isso. Primeira no Paraná e a segunda em São Paulo. Então, acho que o Corinthians tem que torcer muito por uma classificação do Atlético. Também acho. Muito. Porque é muito melhor você decidir em casa e fazer uma viagem mais curta do que você decidir lá na Argentina. Contra um Racing que disputa a liderança do Campeonato Argentino, ao contrário do Atlético, que é um time que tentando se remendar aí, se encontrar na temporada com mais um técnico. Saiu o Cuca, demitiu o Varini, agora traz o Lúcio Gonçalves. Então, para o Corinthians seria, acho que para o Corinthians, uma semifinal contra o Atlético, o Corinthians hoje é favorito. Contra o Racing, não. Então, isso é muito importante. O que vai ser do Corinthians na Sul-Americana, a gente vai ter que esperar para ver o que indicarão os resultados do Brasileiro. Se o Corinthians escapar, ganha do São Paulo, ganha do Inter, já abre 6 pontos da zona de rebaixamento, aí é um cenário. O Corinthians ganha 1 ponto nos próximos 2 jogos no Brasileiro. Vai para a data FIFA enforcado. É outro cenário. Sim. Um cenário que vai possivelmente levar o Ramon Dias a fazer a mesma coisa do que fez nesses jogos contra Bragantino e Fortaleza. Mas, de qualquer maneira, eu acho um cenário muito melhor para o Corinthians hoje. Foi um jogo hoje contundente. Conseguiu ser ainda melhor do que o da ida? Não sei. O da ida foi espetacular, né? O segundo tempo da ida, apesar de só um gol fora de casa, foi melhor que o... Porque o Fortaleza... Vamos ver os números, aí você já começa a falar do jogo, Júlio. Na tela aí, números de Corinthians e Fortaleza. Olha só, posse de bola, até boa parte do primeiro tempo, o Corinthians tinha mais. O Fortaleza, principalmente no segundo tempo, vai tentar ali, depois que começa a tomar gol, vai tentar atacar. Desculpa, pode falar. Explique, porque aos 15 minutos do segundo tempo acabou a eliminatória. Exato. 2-0 para o Corinthians, acabou a eliminatória. Eu gostaria até de checar, até o segundo gol, quem tinha mais posse de bola me parece que era o Corinthians. Finalizações, 12-11 para o Fortaleza, só que no gol, 5-4 para o Corinthians. E, de novo, as finalizações do Fortaleza começam a brotar depois do 2-0. 356 passes do Corinthians contra 384 do Fortaleza. Que Fluminense o quê? 4-3 de escanteios para o Fortaleza, 12-12 em faltas, 24 faltas. Até achei que a gente fosse ter menos falta, porque o árbitro... Gostei, viu, Júlio? Árbitro sul-americano, que deixa o jogo correr. Quando acerta a mão, né? Poxa, Quando acerta a mão é bom. O problema é que às vezes eles deixam o jogo correr e perdem o jogo. Mas eu tô tão acostumado a ver Yuri Alberto esperar o choque do zagueiro e falta. Romero fazer isso, Marinho fazer isso. E hoje, toda vez que eles tentaram fazer isso, o árbitro
segue o jogo. E o jogo não parava. Espetacular. No primeiro tempo, o Corinthians teve 55% de posse de bola. No segundo tempo, o Fortaleza teve 59%. Não sei te dizer dos 15 para frente, mas no segundo tempo, de uma forma geral, o Fortaleza ficou mais com a bola. E teve um lance crucial do jogo. Mais para frente no programa a gente vai ver os gols, os melhores momentos. Teve um lance crucial. Não diria da eliminatória, porque a eliminatória foi muito dominada pelo Corinthians. Mas assim, com 0-0, começo do segundo tempo, o Renato Kaiser perde um gol. Mais inaceitável do que o que o Caleri perdeu lá contra o Botafogo. Era mais fácil, né? Era um lance parecido, né? Cruzamento da esquerda, que o jogador tem que acertar de primeira, só que ele estava mais perto do gol. E a do Caleri vem muito de cima, mais bola, alto, né? E o Renato Kaiser erra, né? Erra uma maneira de pegar na bola, a bola sobe. Se o Fortaleza faz 1-0 ali, inegavelmente a história... A história poderia ser outra. A história da classificação poderia ser outra, mas a história do jogo certamente seria outra. Claro. Né? 1-0 pro Fortaleza, você ia criar aquele ambiente de tensão no estádio. O Fortaleza veio com 3 mudanças para o segundo tempo. Porque o Fortaleza, gente, o Fortaleza veio com o time reserva. Né? Também, um ou outro que eu já nem sei mais se pode ser chamado de titular. Em relação ao jogo da ida, foram só 3 jogadores mantidos. E a mudança aí me parece ser uma mudança olhando para frente, Tomás. Porque o Fortaleza muda meio time do jogo da semana passada, em que jogou muito mal contra o Corinthians, para goleada por 4-1 contra o Bahia, ou seja, as mudanças dão resultado, e aí ele muda de novo para esse jogo, mas mantendo boa parte desses caras que jogaram contra o Bahia. Tem uma base, né? Tá certo. Então, quer dizer, o Vovôda meio que deu um recado. Não, peraí. Os caras foram lá golear o Bahia, são esses caras que eu vou usar hoje, contra o Corinthians. E não foi um bom primeiro tempo do Fortaleza, mas se sai o gol do Kaiser, poderia ser uma história diferente. E aí desabou. E aí o Corinthians fez os 2 gols e matou a eliminatória. Mas eu não... Assim como eu não vou chegar aqui e falar fiquem tranquilos, o Corinthians já se livrou de todos os perigos, eu não vou dizer o Fortaleza morreu para a temporada. Eu acho que o Fortaleza tem gás, tem jogadores, já mostrou resiliência e o Fortaleza está 1 ponto atrás do Palmeiras e 4 atrás do Botafogo. O Fortaleza está matematicamente na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Se ele vai conseguir se manter tecnicamente nessa briga, se ele vai conseguir manter a toada que Botafogo e Palmeiras estão impondo no campeonato, que o Flamengo já não conseguiu, São Paulo já não conseguiu, Cruzeiro já ficou para trás. Quem mais? Ninguém conseguiu. Bahia já não conseguiu, já perdeu o fôlego já faz um tempo. Fortaleza está lá. E agora ele tem só o Campeonato Brasileiro para jogar também, e eu acho que ele tem condições de ficar nessa disputa. Eu não acho que ele vai ganhar, tá? Acho que o Fortaleza vai acabar o campeonato em 3º lugar, mas ele está lá, ele está na disputa. Eu não acho que a eliminação para o Corinthians seja terra arrasada. Até porque, e esse meu amigo aqui é minha grande testemunha, e você que está em casa assistindo todo dia depois do jogo sabe, assim como no ano passado eu falei, essa Sul-Americana está com a cara do Fortaleza. Nesse ano, o que eu falei desde o começo? Fortaleza não está com a mesma pegada na Sul-Americana que estava no ano passado. Fortaleza acho que nunca abraçou a Sul-Americana nesse ano de 2024 como abraçou em 2023. E também, por outro lado, olha o Campeonato Brasileiro de um jeito diferente do que olhava no ano passado. Hora de saber quem foi o destaque do jogo, o destaque na Neoquímica Arena para Corinthians 3, Fortaleza 0, 5-0 no placar agregado. Que fase do Corinthians, como diria o craque Neto. Ángel Romero, o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, o maior artilheiro da Neoquímica Arena e que agora, se eu não estiver enganado, está a 3 ou 2 gols de se tornar o artilheiro do século também no Corinthians, está chegando no Jô, meu caro Júlio Gomes. Fez gol, ficou 65 minutos em campo, 2 finalizações e 67% dos passes certos. E o mais importante, assim como no jogo contra o Atlético Goianiense, jogo importantíssimo, até mais importante que o jogo de hoje, ele abre o caminho da vitória, ele faz o primeiro gol. É sempre o mais importante, né, Júlio? O Romero, ele tem números e uma história no Corinthians que são muito maiores do que o talento dele. Sem dúvida. E isso não é falar mal do Romero, isso é elogiar o Romero. Mostrar que na garra, na superação, ele acaba conseguindo ser mais importante do que talvez o futebol dele. E na inteligência tática também. Sim, isso sim, né? Um jogador que talvez nesse aspecto ele esteja acima da média, né? E que gosta do jogo, porque tem muito jogador que não gosta do jogo. Tem muito jogador que gosta de jogar bola, a maioria, mas não gosta do jogo. O Romero me parece que claramente gosta do jogo, gosta de interpretar, entender o jogo.
E o drible dele no primeiro gol não é um drible de um craque, né? Sim. Ele corta pra dentro, a bola até fica longa demais e tal, mas finaliza. Vai lá, o passe do Yuri Alberto é genial. O passe do Yuri Alberto é maravilhoso pro Bom jogo do Yuri Alberto, né? Sem essa necessidade de ser o homem-gol, sem ser o centroavante. E de resolver todos os problemas do Corinthians. Exato. Resolver todos os problemas do Sport Clube Corinthians Paulista, né? Antes da gente ver o caminho do Corinthians até a final da Sul-Americana, Júlio Martínez, que tem sido muito elogiado. Eu confesso que estou um pouco ainda na dúvida em relação ao venezuelano. Às vezes me parece um pouco lento demais quando recebe a bola, recebe muito de costas. Às vezes acho umas viradas de jogo interessantes. Tô ainda na coluna do meio ali. O Cantilho também foi muito elogiado no começo. Ah, não, mas esse aí não. Não, mas no começo. No começo, sim, por causa de alguns. Também por causa de alguns lançamentos, chute de fora da área. O Martínez, eu tô contigo, prefiro esperar. Tem que tomar cuidado. Quem eu acho que é bola, vai ajudar o Corinthians é o Carrilho. Carrilho. O Peru acho que é Carrilho. Sim. O Carrilho eu acho bom jogador. É veterano, jogador de nível europeu. E eu acho que é um jogador que vai pouco a pouco se colocar ali no time. O Garro entrou no finalzinho, dá o passe pro Depay fazer a jogada do terceiro gol. O Depay já dá a primeira assistência dele com a camisa do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando em dor de cabeça para escalar, hein, Tomás? Verdade. O elenco inchado, deu uma melhorada, né? Inchado no sentido de inchado e bom. Né? No jogo contra o Atlético Goianiense entram no segundo tempo Coronado, Depay, Carrilho e mais um outro jogador importante. Quer dizer, já é um elenco mais robusto, parrudo. Também porque é a maior folha salarial do Brasil. Se não é a maior, é a segunda maior. Acho que não pode ser maior que a do Flamengo ainda. É bem perto, viu? Não, pode ser, bem mas perto. maior. Não sei se passou agora com essas contratações. Não. Só de lateral esquerdo, acho que o Flamengo paga a defesa inteira do Corinthians. Com o Vinha, com o Ayrton Lucas e com Eu não tenho esse número na mão. Alexandro. Mas ela é maior que a do Palmeiras. Já? Já, é maior do que a do Palmeiras. E a gente está falando de um time que não é condizente com a situação financeira do Corinthians. A gente nunca pode esquecer disso. Que é para o dirigente não ser massacrado demais quando o time está perdendo e ter passada de pano demais quando o time está ganhando. Exato. Os dirigentes do Corinthians continuam sendo irresponsáveis. Por falar em dirigentes, informação, Vitorino Press, hein? Grande Fernando Vitorino, ligado em tudo, nosso diretor. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, me fugiu o nome, Marcelo Paz, né? CEO. CEO do Fortaleza, tá certo? Ele afirmou antes do jogo que, independentemente do que acontecesse nessa noite na Neoquímica Arena, Vojvoda permaneceria no comando técnico do Fortaleza, o que eu considero, tenho certeza que você vai considerar também uma grande notícia. Vale lembrar que no ano retrasado, a gente não está falando nem do ano passado, no ano retrasado, quando o Fortaleza ficou semanas e semanas e semanas, rodadas e rodadas e rodadas na zona do rebaixamento, mas jogando razoavelmente bem, o Vojvoda foi mantido pelo Marcelo Paz, pela comissão, pela diretoria do Fortaleza, e deu no que deu. O Fortaleza continua conseguindo bons resultados. E é por isso que nem eu, nem você, e acho que você em casa, deveriam ter dúvidas. Exato. Eu acredito que o Marcelo Paz segurou na situação mais difícil. O time afunda. O Fortaleza estava. Tinha muita gente falando que o Fortaleza já estava rebaixado. Sim. Porque por mais que esteja jogando bem, não dá mais. Não dá para alcançar. Acabou lá aquele campeonato que em 12º, 13º. Ainda conseguiu a vaga na Sul-Americana, que quase rendeu o título do ano passado. Exato. Com o time em terceiro no Brasileiro vai mandar o Vojvoda embora? Os caras estão loucos. Ele manda 10 jogadores embora antes de mandar o Vojvoda, se estiver percebendo que é esse o problema. Pelo menos no Fortaleza, gente, quando o técnico está prestigiado, ele está prestigiado mesmo, ele não está correndo perigo. E certamente o Marcelo Paz só falou sobre isso porque vocês da imprensa perguntaram. Sim, vocês da imprensa certamente fizeram essa indagação para ele.